Primeiro livro das Crônicas de Israel, no capítulo de número 12. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 12, versículo 32. Primeira Crônicas 12, 32. Amém? Diz assim: os filhos de Issacar eram conhecedores dos tempos, e isto para fazer saber a Israel o que ela deveria fazer. Trouxeram eles 200 chefes e todos os irmãos debaixo das suas ordens. Se você vai comigo, irmão, do versículo 23 até o versículo 40, você vai estar lendo o quê? O que está acontecendo aqui? Ó? Preste atenção. Muitos e muitos anos atrás, antes dessa passagem, quase 20 anos antes disso aqui, Davi estava na casa do pai dele, Jessé. O profeta Samuel foi enviado lá para ungí-lo o quê? Rei de Israel. Muitos e muitos e muitos anos antes disso aqui, Davi, ainda um garoto, foi ungido como rei de Israel. Quase que 20 anos depois, isso aqui está acontecendo. Aonde todas as 12 tribos de Israel, se juntam numa cidade, num local chamado Hebrom, para declarar Davi rei sobre todo Israel. Quantos estão entendendo isso? Ele foi ungido na casa dele, rei de Israel. Na casa dele. Até o momento que ele foi levantado e reconhecido como rei de todo Israel, foi um tempo bom. O fato é que todas as 12 tribos estão reunidas no mesmo lugar. Aqui tem várias, depois eu não vou me ater a isso. Cada tribo traz escudo, outro traz guerreiros, outro traz cantores, outro traz profetas. Cada tribo trazia segundo a sua identidade. Amém, querido? Cada uma das 12 tribos de Israel possui uma identidade única. Amém? Essas 12 tribos se chegam ali para consagrar, para declarar Davi rei sobre tudo. Você sabe que Davi, ele é um símbolo de quem? Davi é símbolo de Jesus. Tanto é que da família de Davi, do trono de Davi, sairia quem? O Salvador. A mão de Deus, o favor de Deus jamais se apartaria do trono de Davi. Então, quando nós entendemos hoje aqui que um dia Jesus nasceu há 2000 anos atrás aqui como homem, amém? E desde então, povos, línguas, tribos e nações têm se juntado e se rendido ao Senhor, amém? Exatamente como está aqui. Para o quê? Para manifestar o Senhor Jesus como rei sobre todo o mundo, sobre todo o Brasil, amém? Somente no nosso país aqui. Assim como eles foram, todas as tribos, e levantaram Davi como rei de Israel, toda a igreja de diferentes partes do Brasil trabalha para este mesmo fim: declarar e entronizar Jesus Cristo como Rei e Senhor de todo o Brasil, amém? Essa é a nossa missão. E essa tribo aqui, a tribo de Issacar, era uma tribo muito peculiar. Por quê? Você lê comigo no versículo 32, está escrito bem assim, que a tribo de Issacar era uma tribo diferente, porque eles eram conhecedores dos tempos, eles eram conhecedores das épocas. Era uma tribo de gente que tinha uma finalidade muito peculiar e importante. Eles tinham discernimento espiritual de tudo. Eles percebiam espiritualmente em que tempo a nação de Israel estava vivendo, por qual momento da história eles estavam passando. E enquanto essa tribo discernia espiritualmente
o que estava acontecendo, eles ensinavam para Israel o que é que Israel tinha que fazer durante aquele tempo. Quantos estão entendendo isso, irmão? Você vai ao Novo Testamento, você vai ao Novo Pacto em Cristo Jesus. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, você vai ver que um dos 9 dons espirituais se chama discernimento de espírito. É exatamente isso aqui. Deus pegou uma tribo antiga e transformou num dom. E colocou dentro dos seus filhos. Mas assim como nós somos diferentes, porém no mesmo corpo, nem todos nós temos o mesmo dom. Amém? O fato, irmãos, é que era tão importante para Israel ter uma tribo que estava ligada no que estava acontecendo, para poder explicar para Israel em que tempo eles estavam vivendo, e o que estava acontecendo, e o que eles precisavam fazer, e como é que eles precisavam se movimentar. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Os dias de hoje é a mesma coisa. O discernimento de espírito que está dentro de nós, o Espírito Santo se comunica com a igreja, falando em que tempo nós estamos vivendo, o que é que está acontecendo ao nosso redor, que vai além dos nossos interesses de segunda-feira. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Se liga aqui, ó. O negócio está denso. Se liga aqui, com espírito de oração. Amém? Então, querido, tanto era importante para Israel como é importante para a igreja a sensibilidade no espírito para entender o que está acontecendo. E na quarta-feira o Senhor nos tocou profundamente nessa questão. Essa semana foi uma semana muito diferente no Brasil. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Numa semana em que cai um avião e morre mais de 70 pessoas, entre esportistas e jornalistas, no momento em que todo o Brasil, toda a mídia está olhando para essa catástrofe, esse desastre, do outro lado, na Casa de Leis do Brasil, que é o Congresso, a Câmara dos Deputados, pegam as 10 leis, ou melhor, os 10 propostas, né, contra a corrupção, e eles começam a fatiar e dar outro nome para aquilo ali, começam a inserir coisas, tirar coisas, de maneira que todo o Brasil entra em, né? Hoje mesmo, durante o dia, em várias capitais do Brasil, houveram manifestações contra o Congresso, amém? A Casa de Leis, a casa que legisla. Você tem que entender que a Casa de Leis sobre uma nação, ela é um alvo espiritual de tamanho gigantesco. Porque se muda alguma coisa lá, pega você dentro da sua casa. Quantos estão entendendo isso, irmão? Não pense que você, igreja em Pindamonhangaba, com seus problemas na vida, não tem nada a ver com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Issacar estava no meio das tribos para dizer para Israel o que estava, em que época nós estávamos, o que estava acontecendo naquele tempo. Amém? E na calada da noite, né, como nos diz, avançando ali pelas madrugadas, eles começaram a mexer naquilo. Quando nós acordamos, o povo acordou no outro dia, a mídia estava empolvorosa, as redes sociais estavam empolvorosas, né, dizendo que os deputados tinham feito isso, aquilo outro, e manifestações de todos os lados e tudo mais. Do outro lado acontece uma outra coisa, tudo no mesmo canto. A casa que é a maior instância da justiça do nosso país, que se chama Supremo Tribunal Federal, onde tem lá os ministros, uma turma daqueles ministros, por causa de uma coisa que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, onde a polícia encontrou uma clínica de aborto, mandou prender o médico, a secretária, a pessoa que estava fazendo aborto, todo mundo. E eles resolvem então dar um habeas corpus, soltar aquelas pessoas, e o ministro considera, ele faz uma interpretação daquela causa, daquela lei, ele considera que aborto até os 3 meses de vida, né, até os 3 meses da gestação, não é crime.
o STF não construiu uma lei, porque para a lei ser votada e tudo mais, ela tem que ir para o Congresso, para o Senado, mas ele abre o quê? Uma coisa chamada jurisprudência, que a partir de então, todo magistrado, todo juiz, todo alguém que tivesse que decidir uma causa parecida com essa, e são milhares de milhares, já teria o quê? Uma jurisprudência, uma outra decisão de um outro juiz em instâncias superiores, que dava voto favorável. E aí sim, isso realmente pode se transformar em lei. Porque a lei que descriminaliza o aborto, ela já está batendo na porta da nossa casa de leis há muito tempo. Não é agora, amém, irmãos? Não é agora. Assim como outras. E aí você pensa, cara, hoje é Santa Ceia, eu estou na igreja, essa foi a semana do meu país, mas o que eu tenho a ver com isso aí? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então deixa eu te dizer, o que Deus nos falou. Primeiro começar da questão do aborto. Buscando a definição essa semana do que é aborto. Aborto, vamos definir rapidamente. Aborto é a interrupção da vida. É o ato ou processo de interrupção de uma vida. Porque, querido, só para dizer para você que é cristão, a vida nem no útero começa. A vida começa em Deus. Você não é filho de mãe, você é filho de pai. Você foi criado em Deus, formado no ventre da sua mãe. É só ler o Salmo 139, Efésios 2:11 e outros tantos mais. Você foi criado em Deus. A sua vida começa a partir de Deus. E ela é transportada, ela é colocada no útero de uma mulher. Amém, irmãos? Mas o aborto é o que? A interrupção da vida. E aí você fala, eu já entendi isso aí, mas aí não estou entendendo o que tem a ver comigo. O que é vida? Se aborto é a interrupção da vida, o que é vida? Então eu quero te começar dizendo o seguinte, que vida não é existência. Vida não é existência. Tanto é, como diz um homem de Deus, que não existe vida depois da morte. Não existe vida depois da morte. Ou você encontra a vida agora, ou você não vai encontrar nunca mais. Quantos estão entendendo, irmãos? A carta aos Hebreus diz isso claramente, que ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Tem esse negócio de reencarnação, nascer golfinho, baleia, isso é coisa demoníaca isso aí. Amém? Então veja só, o aborto é a interrupção da vida. E a vida o que é? A vida é um propósito. Porque vida que alguém diz que está vivendo sem ter um propósito, ela não é vida, ela é somente existência. Você nasceu, mas você não encontrou a vida. Porque vida não é um caminho de 60, 70, 80 anos. Vida é uma pessoa. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A vida é Jesus. Jesus é a vida. Por isso que Efésios capítulo 2 diz que antes de qualquer um aqui encontrar Jesus, você estava morto. E quem encontra a Jesus, encontra a vida. E vida eterna. Amém, querido? Então o aborto é o que? É uma interrupção da vida. Porque cada um de nós, colocado no ventre da nossa mãe, não fomos colocados aleatoriamente. Aquele negócio, sabe aquele negócio de sorteio, aquele negócio de bingo, aquela esfera assim que tem de negócio de bingo? Aí tem umas bolinhas ali, talvez com o seu nome, aí Deus está lá no céu rodando, vamos lá, com o céu, põe a mãe embaixo, um anjo, aí aqui, Marcelo, aí pessoal, vamos lá, seu Marcelo. Não existe isso. Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus de razão. Deus é um Deus de planos. Deus não faz nada aleatoriamente, irmão. Nada, coisa nenhuma. Tudo está debaixo do seu controle e debaixo dos seus olhos. Tudo. Não tem nada acontecendo que Deus não esteja sabendo. Nada. Então, quando você vem à vida, você é parte de um propósito de Deus. O Salmo 139 diz claramente isso. Todos os meus dias estão escritos no seu livro, sem que nenhum deles ainda houvesse. Pergunta, que livro é esse? Está dizendo o que esse livro?
Por que que Deus escreveria um livro sobre mim? Os meus dias, a minha vida, está escrito no seu livro, antes que ela tivesse começado para qualquer um de nós. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então, vida é propósito na mão de Deus. Não existe esse negócio de acidente. O que nós chamamos de acidente, Deus transforma em propósito, amém? Talvez aqui tenha um monte de gente que é acidente, como eu. Há muitos anos atrás, meu pai nem era casado com a minha mãe, eles não tinham planos para mim. É muito difícil encontrar um casal que está fazendo plano mesmo, planejando ter filhos. Eles simplesmente acontecem para nós, para Deus não. Amém, irmãos? Deus está no controle de tudo. É Ele que libera o espírito para nascer, a alma para viver. Não tem acidente não, nada de acidente não. Amém? Então o aborto é a interrupção da vida. E a vida é um propósito, é um caminhar que gera um propósito, uma missão, um algo para Deus. Irmãos, de capa a capa na Bíblia você vai ver que todo mundo que nasceu tem a sua história registrada na Bíblia. E todas essas histórias têm um propósito. Davi não nasceu para ser rei porque Deus gostava dele. Davi nasceu para ser rei, para fazer tudo o que ele fez, e para a história dele estar aqui, para que você aprendesse através dos acertos e dos erros dos outros, quase 3.000 anos depois. Quantos estão entendendo? A vida não para no que você... Quem encontra a vida, quem encontra Cristo Jesus, a vida dele não para na separação da morte. A carta aos Hebreus no capítulo 4 diz que Adão ainda fala, mesmo depois de morto. O sangue de Adão ensina coisas, mesmo depois de morto. Aí você pensa, cara, como é que é possível isso? Como que alguém que morreu pode nos ensinar? Ora, irmãos, deixando um legado. Porque a vida é um propósito. E ela não termina quando você parte daqui. Quantos estão entendendo isso? É bom que você entenda. Você não ficar tremendo de medo a hora que essa hora chegar. Deixa fluir, irmão. Tem muito mais depois da porta. E aí o que eu estou querendo dizer para você, por exemplo? O apóstolo Paulo, há 2.000 anos, foi recolhido ao Senhor. Mas culto após culto nós ouvimos Paulo pregar, amém? Por isso que você conhece, talvez, um órgão aqui no Brasil chamado Academia Brasileira de Letras. Como é que se chamam os integrantes da Academia Brasileira de Letras? Imortais. Por que esses homens são considerados imortais? Porque todos eles são escritores. E quando a vida deles, entre aspas, no nosso meio, se acabar, eles continuarão falando durante séculos, através do que eles escreveram. Vida, diga comigo, vida é propósito na mão de Deus. Amém? E o aborto o que é? A interrupção da vida. Então nós entendemos por esse raciocínio bíblico e espiritual totalmente aquilo que Deus nos deu quarta-feira. Que todo aquele que interrompe um propósito cometeu o quê? O que, irmãos? Se vida na mão de Deus é propósito, toda vez que você interrompe um propósito, você interrompeu o quê? O fluir de quê? Da vida. O Brasil é cheio de clínicas de aborto clandestinas, não é? E nós olhamos, eu não sei se você já viu, irmão, eu não sei se você, irmão, irmã, já viu alguns vídeos na internet, por exemplo, um filme chamado Grito Silencioso. Se tem algum anormal aqui dentro que é louco por filme de terror, você não sabe o que é filme de terror. Esse filme, O Grito Silencioso, mostra
como é que é feito um aborto, irmão. É a coisa mais horrenda que eu já vi em toda a minha vida. Eu não consigo assistir, eu não consigo olhar. E olha que eu já vi coisa, hein? Mas eu não consigo. Vai além da minha estrutura, E a gente olha aquilo ali como cristão, e a gente sai na rua com as passeatas contra o aborto. A igreja é contra o aborto. A igreja tem que se posicionar contra o aborto. Aí você vê pastores nas redes sociais e tudo para quanto é lado falando que a igreja e os cristãos são contra o aborto. Sim, somos. Mas nós precisamos entender algo que vai muito além disso. Que o aborto é interrupção da vida. E interrupção da vida é interrupção do propósito na mão de Deus. Você sabe o que é um culto? O que acontece num culto? Um culto é assim, a gente vai, entenda isso aqui, irmão, para você sair dessa casinha evangélica que não vale droga nenhuma. Abandona esse negócio. O que é um culto? O culto é um encontro. De quem com quem? Aí tem gente aqui que vem para encontrar a mim, perdeu, não quero nem te ver. Tem gente que vem encontrar o irmão. Aí, irmãos, o culto real, o culto verdadeiro é um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele prometeu que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria no meio deles. Estaria, pergunto, fazendo o quê? Você acha, irmão? Você pensa nisso, olhando para a palavra de Deus, desse Deus maravilhoso, grandioso, poderoso, um Deus que é propósito de capa a capa, que Ele faria essa promessa, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, porque Ele, que bonito, eles estão juntos, vamos ali, eu vou ali ficar com eles, eu vou ali, eu estou aqui, hein, filhos? Não, essa palavra fala de encontrar com Ele, encontrar com os meus filhos, porque a igreja tem vários nomes na palavra de Deus. Nós somos tratados no singular e no plural como filho ou filhos. Somos tratados como o corpo de Cristo. E uma das nomenclaturas mais importantes que você precisa entender, porque tem muita gente na igreja que já entendeu que é corpo de Cristo, que faz parte de Cristo, do seu reino. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que já entendeu que é filho de Deus, mas tem muita gente que não entendeu que é esposa do Cordeiro. Tem muita gente que não entrou nessa ainda. Ele já se sente filho, ele já se sente parte de alguma coisa, mas ele ainda não sabe o que é ser esposa do Cordeiro, que é ser noiva, que é ser mulher de um marido. Quantos são casados aqui? Levante a mão, por favor, levante sua mão. Mesmo que você não seja casado, a linguagem é peculiar. E eu hoje não vou ter medo de falar nada, porque você assiste televisão, então você não tem que ter medo de nada, né? O que aparece lá já é tão terrível que não precisa de muita coisa, não. Por exemplo, a palavra de Deus diz sobre ela, mesmo, que a palavra, lembra a parábola do semeador? Lembra a parábola do semeador? Um semeador saiu a semear, a semente caiu na terra rochosa, na terra pedregal, no espinheiro, à beira do caminho, e numa terra boa, que eram nossos corações, amém? A palavra semente, escute isso aqui, irmão, espera só um pouquinho, o download está chegando, você tem que, às vezes a banda dá uma esticada. Escute, o Novo Testamento que você tem aí de Mateus, Apocalipse, o Novo Testamento, ele foi escrito originalmente na língua comum do tempo deles. Qual era? A língua grega, um grego koine, que é a língua das ruas, o grego rústico, rudimentar, amém? É o grego, foi escrito em português. Então o Novo Testamento foi escrito em grego, mas a cultura presente não é grega, é hebraica. Isso aqui é importante, você vai entender por quê. Por exemplo, em Mateus capítulo 5 e 6, quando Jesus fala assim: tu, porém, entra no teu quarto, fecha por detrás de ti a porta,
e fala com o teu Deus em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto recompensará. Tem muita gente que não entendeu ainda que aquilo ali foi escrito em grego, mas a cultura é uma cultura hebraica. Sabe verdadeiramente, meu irmão, o que é que Jesus Cristo, que era nesse contexto um judeu, amém? Estava querendo dizer para os seus discípulos que a oração é íntima comunhão, a oração é encontro, a oração não é reza. Por isso que ele falou, não adianta ficar com vã repetição, repetindo coisa. Não é isso. Quando Jesus fala, entra no teu quarto e fecha a porta, ele está falando com quem? Ele está falando com a igreja. A igreja é o que dele? Esposa. Então ele está falando, minha esposa, vem, entra no nosso quarto comigo. Um esposo, o marido e a mulher no quarto, vai dar o que, irmão? Você já sabe, né? A íntima comunhão na Bíblia, a gente lê como íntima comunhão, a gente lê como encontro, a gente lê como relacionamento, mas na mente de Deus, a tipificação é a relação sexual entre o marido e a mulher. Como você está entendendo? O que é a relação sexual? Um corpo no outro e um corpo dentro do outro. É a penetração mesmo, é o coito, desculpa a expressão. É um entrar dentro do outro, certo? Aonde é que você vê essa tipologia bíblica? Na Bíblia inteira. Por exemplo, quando a Bíblia diz, quando o Senhor fala que Ele vem morar dentro de você, que o Espírito Santo está dentro de você, você acha que a simbologia é qual? O Espírito Santo é Deus, Ele está fora, e Ele penetra em você e fica dentro de você. Como você está entendendo, irmãos? Porque aqui na terra, diz a palavra de Deus, o Senhor está dentro de mim, mas na região espiritual eu estou dentro dele. Não tem simbologia mais direta que essa. Quantos estão entendendo comigo, irmãos? É o ato, é a relação sexual do marido e da mulher, é a penetração, é um dentro do outro, literalmente. E aí Jesus fala, entra no meu quarto, no seu quarto, vem ter um encontro comigo. Estão entendendo, irmão? Que não adianta fechar a porta de quarto e ficar lá, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Isso não adianta, cara. Pode parar, para. Chega. Amém, irmãos? Ele subentende que ele está chamando, porque Jesus é marido fiel. Amém? Ele não chama ninguém para a intimidade que não foi a esposa dele. Jesus não tem relacionamento com outras mulheres. Quantos estão entendendo, irmão? Jesus não tem relacionamento com o mundo. Jesus só chama para a intimidade a sua esposa, a sua noiva. Quantos estão entendendo? Entra no quarto, deita comigo, se relaciona intimamente comigo, e eu vou colocar uma semente dentro de você. Quantos estão entendendo isso aqui, irmão? Porque a palavra semente na língua grega é esperma. Esperma, entendeu? Essa palavra semente que você lê, no original é escrito esperma. Então vamos de novo. O que Jesus falou? Entra, noiva minha, né? Como diz lá, noiva minha, pomba minha, amada minha, entra na minha intimidade. Vamos ter profunda intimidade, eu e você. E no final dessa intimidade, eu vou deixar uma semente, o meu esperma dentro de você. Lembra de Maria? O anjo Gabriel apareceu para Maria e falou, você é bem-aventurada, coisa e tal. O Espírito do Altíssimo te encobrirá e você vai ficar o quê? Grávida do Espírito Santo. Cada culto é isso que está acontecendo. Não existe culto, vamos cantar 3 músicas, vamos cantar 4 músicas. Por isso muitas pessoas na igreja estão morrendo espiritualmente, porque ele vem para um quarto, mas ele não faz parte da intimidade. Como vocês estão entendendo, irmão? É como aquele exemplo que eu sempre cito, que eu aprendi de um homem de Deus, eu sempre cito, porque é da minha própria família. A minha mãe é empregada doméstica até hoje. Eu me lembro, a minha avó também foi, quando eu era pequeno, assim, garoto pequeno, muitas vezes a minha mãe me levava na casa da patroa, né, onde ela trabalhava.
E eu via a minha mãe lavando a roupa daqueles patrões. Eu via a minha mãe arrumando a casa inteira. Muitas vezes eu via a minha mãe entrando no quarto do marido e da mulher, vendo a cama toda desarrumada, aquela coisa. E arrumava a cama e pegava a cueca, pegava as roupas íntimas, lavava, deixava tudo bonitinho. A minha mãe, como empregada, sempre teve acesso a um lugar de intimidade, mas ela nunca teve acesso à intimidade, porque ela não era esposa, ela era empregada. Quanto você está entendendo, irmão? Esse lugar aqui é um quarto. Você tem que entender isso, cara. Já chegou a hora de amadurecer, amém, irmão? Acabou esse negócio de infantilidade. Isso aqui é um quarto. Sabe o que é um culto? É preparar uma cama. Você já leu o livro de Cantares de Salomão? Irmão, é um livro de alto teor sexual. Alto teor. Leia o livro de Cantares de Salomão. Cara, o bicho, a coisa esquenta. Só que quando nós lemos, a nossa cabeça mundana e pervertida pensa bobeira. Mas na mente de Deus, que é santo e puro, é a coisa mais linda. A relação sexual entre o marido e a esposa é culto para Deus. É lindo para Deus. Desculpa a expressão que eu vou usar. Para nossa cabeça, muitas vezes, é pornografia e sacanagem. Mas para Deus não. Para Deus é puro, é lindo. Simboliza, sabe o quê? Um momento de oração entre ele e a igreja. Entendeu, maridos e esposas? Essa é a linguagem de Deus. Porque Deus é santo. Deus é puro, Deus não é sujo. Amém? Toda vez que nós estamos num culto, nós cantamos para que ele, para que ele venha e se relacione intimamente conosco aqui. E quando você está ouvindo a palavra, Jesus está fazendo o quê? Colocando em nós o seu esperma, colocando em nós a sua semente. Toda semente tem vida. Jesus é a vida, Jesus é a palavra, Jesus é o esperma de Deus. Olha que loucura, né, irmão? Parece um culto depois das 10. Não chegamos em você ainda, calma, segura um pouco aí. E aí, querido, você tem que entender, por exemplo, que houve um homem há muitos anos antes aqui, chamado Oinã, dos descendentes de Judá, dos filhos de Judá, um dos filhos de Judá, Oinã, não queria dar descendência, não queria dar filhos na linhagem da tribo de Judá. Sabe o que ele fazia? Ele tinha relação sexual com a mulher, e quando ele ia ejacular, ele tirava o órgão fora e ejaculava na terra. Ele jogava o esperma na terra, ele jogava a semente na terra, e não no local que Deus fez para ser. Porque no local que Deus fez para ser, Deus ia trazer o quê? Filho. Deus ia trazer vida. E vida é propósito. Sabe o que Deus fez com Oinã? Matou ele. Quando Deus viu o que ele estava fazendo, Deus o matou. Por que Deus o matou? Porque, poxa vida, ele estava ali no prazerzinho com a mulher, que gostoso, e na hora de ejacular, tirava e jogava fora na terra. Por que ele fazia isso? Porque ele não queria dar descendência. Só que tinha um probleminha sério, grave. A tribo era a tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Quem é aquele que nasceria dessa tribo? Quem é? Quando Oinã jogava a semente dele no chão, ele estava atacando diretamente a linhagem de Jesus Cristo. A hora que Deus viu isso, falou assim: seu filho do diabo, eu vou te matar agora. Deus matou ele. Porque cada semente para Deus é importante, irmão. Porque cada semente é geradora de vida. E cada vida é um propósito a ser cumprido. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém? Deus é geracional. Jesus só nasceria quase 3.000 anos depois. 2.000 e poucos. Mas lá Deus já matou ele. Por quê? Porque ele estava roubando a semente que gera vida, que gera o propósito. E o propósito era Cristo.
Era o nascimento de Jesus da tribo de Judá. E o cara estava tentando exterminar a tribo. Ele está querendo acabar com a tribo. Ele não queria dar descendência. Você tem que entender uma coisa, que Jesus e a igreja são um casal. Como Deus e Israel também. Leia as páginas do Antigo Testamento, você vai ver várias vezes Deus brigando e enviando profetas a falar com a sua esposa. Você já leu o livro de Oséias? É um dos livros mais lindos e poderosos de toda a Bíblia. Narra isso. Deus chama um profeta. Você que quer ser amigo de Deus aí, ó. Você que quer ser íntimo de Deus, eu quero andar contigo, Senhor. Ah, é? Então segura esse aqui. Deus uma vez olhou para Israel, só tinha um amigo, Oséias. Falei, vem cá, vem. Você quer ser meu amigo? Você quer íntimo? Você quer ser íntimo de mim? Quer me conhecer? Ah, quero te conhecer, Senhor. Lindo, vem cá. Você vai me representar aí, ô glória. Vou te representar, Senhor, aleluia. Vai casar com a prostituta. Deus pegou não é um, ele pegou o profeta de Israel. Um homem santo, dedicado a Deus, e fez ele casar com a prostituta. E muito mais, ela não deixou de ser prostituta. E ela deu filhos para ele. A primeira que nasceu, olha que nome bonito, ó. Não é meu povo. Só colocou nome de desgraça nas crianças. Uma vez, irmão, de tão desgraçada que aquela mulher estava, venderam ela como escrava. Aí o Oséias falou, Senhor, graças te dou. O senhor sabe, né? Essa mulher foi embora de uma vez, né? Graças a Deus. Sabe o que Deus falou para ele? Vai lá no mercado e compra ela de volta. Ela está sendo vendida lá, ó, no mercado, como uma prostituta do mais baixo nível. Está sendo vendida como escrava. Vai lá e compra ela. Eu de novo, Zé, é você, porque você está me representando. Porque eu sou o marido traído. E vocês são a prostituta com a qual eu me casei. Você tem que entender que Jesus e a igreja é um casal. Eles são casados, queridos. O que significa isso? Jesus não vem ter um momento de prazer com a igreja. A igreja de hoje está viciada nisso. Desculpa a expressão que eu vou usar. Ela só quer ter o relacionamento sexual. Ela só quer ter o prazer do sexo, do encontro de dois corpos. Mas ela não quer gerar propósito. Ela não quer gerar filhos dessa ligação. Cada momento que você ora, cada momento que você está na sua casa, cada momento que estão 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, cada momento que nós estamos aqui nesse quarto, o Espírito do Senhor está aqui, como Ele esteve sobre Maria, lançando a sua palavra, que é a sua semente, esperando que a igreja dê para Ele filhos. Perdão, meu irmão, depois você me processa. Jesus não transa por transar, não. Ai, vamos lá. Põe uma roupa legal hoje, né? Vamos ter uma night. Uau! Até não sei que hora da manhã, que gostoso. Jesus não. Toda vez que Jesus se encontra intimamente com a sua esposa, Ele põe nela uma semente, esperando que ela não aborte. O que está acontecendo na nossa geração? A gente vem num culto desse, não, congresso com os cantores. Ele vem também, o cantor, a banda da nação, cara, que famoso. Luz, câmera, ação, máquina de fumaça, aquelas pessoas ensandecidas na frente, aquela juventude, aquela baladona mesmo, cara. A igreja, a nossa igreja está bombando, cara. A igreja está pegando fogo, meu. Uou, ei. A igreja está curtindo o sexo. No outro dia, segunda-feira de manhã, ela toma a pílula do dia seguinte. Estão entendendo, irmão? Que ela não quer dar propósito. Ela está curtindo um baratinho do corpo com o corpo. Uau! Oh, ei! Essa micagem toda que tem por aí. No outro dia, segunda-feira, não é nada. Toma-se a pílula do dia seguinte e se aborta todo um propósito de um encontro que aconteceu no domingo. Está me entendendo, irmão?
Várias vezes no Antigo Testamento, principalmente nos 5 primeiros livros da Bíblia, Deus fala a palavra dele contrária e forte contra um demônio daquela época. O nome dele é Moloque. Em algumas outras partes da Bíblia está como Milcom. É o mesmo. O que era isso? Deus falou, por exemplo, em Levítico: maldito seja, apedrejado seja até a morte quem entregar os seus filhos a Moloque. O que era o Moloque? Um demônio cananeu, que os cananeus adoravam. Como é que era a figura de Moloque? Metade homem, metade boi. A cara dele é de boi. Deixa eu dar um parêntese na pregação. Para você que não sabe, aquela musiquinha que você ouviu ou talvez cantou: boi, 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 boi da cara preta. Pega o boi da cara preta é o Moloque. Esse cântico é muito mais antigo que você imagina. Não foi a sua avó que inventou, não. Por que ele é o boi da cara preta? Porque é uma estátua com cara de boi e corpo de homem. Da cintura para baixo era um forno. E ele ficava com as mãos assim. Então aqueles homens adoradores do diabo vinham com as crianças vivas, tinha que ser viva. Colocava na mão daquela estátua, consagrava e jogava viva dentro do forno. Aquele fedor, aquela fumaça, aquela gordura, aquela coisa subia. E aquela estátua ficava toda preta, da fumaça dos cadáveres das crianças. Deus falou: amaldiçoado seja, apedrejado até a morte seja quem dá os seus filhos a Moloque. Nossa luta não é contra carne e sangue. É contra principados e potestades. É entender o que é que Deus está fazendo, irmão. É entender que ser filho de Deus não é no culto domingo para ver o que vai acontecer, gostar da palavra, essa porcariada toda, não. Porque se você está vivendo assim, você está morto. Porque toda vida é ligada ao propósito. Se você anda vagando pela cidade, não sabendo quem que é você e o que você vai fazer amanhã, você está com um probleminha sério. Essa geração está assim, curtindo um barato. Que gostoso, cara. Igrejas lotadas, congressos lotados e a galera ensandecida. Nego se jogando pelo chão, dando mortal triplo, carpado aqui, subindo coisa. Cara, que tremendo Deus está fazendo. Segunda-feira, pílula do dia seguinte, morreu tudo. Eu tenho que esperar a próxima quinta para ver se eu consigo alguma coisa. Por quê? Porque eu quero o momento da intimidade só pelo prazer de ter. Eu não quero gerar nada para Deus. Eu não quero 9 meses, entre aspas, de gestação, de gerar um propósito dentro de si. A igreja é um útero, a igreja é uma mulher, a figura da igreja é uma mulher, irmão. Nós somos casados com Ele. Mas a igreja desses dias está desse jeito. Quantos estão entendendo? O aborto o que é mesmo? A interrupção da vida. E a vida é um propósito diante de Deus. Aborto é interromper um propósito. Nesse ano de 2016 que está acabando, quantas vezes você interrompeu os propósitos de Deus? Quantas vezes Deus te falou, Deus te visitou, Deus te tocou, Deus colocou a semente dele dentro de você e no outro dia você foi lá e tomou do dia seguinte? Você sabe que na Bíblia a esterilidade era encarada como maldição. As mulheres da Bíblia choravam para ter filhos. Raquel é um desses grandes exemplos. Raquel chorava, Ana, tantas outras. Choravam, jejuavam na presença de Deus. Para quê? Para ter filhos. Porque filho é propósito. Filho não é a criança aí, ó. Ajudar aí as meninas do Rogério lá. Não, cara, não é isso não. E quando eu vejo uma igreja como a nossa, cheia de mulheres grávidas, outras que estão vindo e outras crianças que estão para nascer, eu entendo que Deus está falando uma mensagem para mim. Eu preciso entender, eu não posso ser um cabeçudo. Amém, irmãos? Isso é Bíblia. As mulheres choravam quando não podiam ter filhos. Hoje a igreja chora para não ter filhos, porque filho dá trabalho.
E nós não queremos trabalhar no propósito de Deus. Aí a gente, olha irmãos, como nós somos incoerentes, estúpidos e arrogantes, e tolos e necios. A gente vem no culto, Senhor, quero viver a tua história. Quem está aqui quer ser usado por Deus. Chorando. Vem aqui na frente, nós vamos orar. As pessoas vêm. Faz aquele tosto. No outro dia, ele toma a pílula do dia seguinte. Porque gerar o propósito de Deus é como gerar, exatamente como gerar uma criança. Dá trabalho. Você vai ter que cuidar. Você vai ter que cuidar muito bem. Muito bem. Quem tem criança pequena aqui, quem está para nascer sabe. Não pode descuidar um momento de um pequenino daquele lá. Nenhum momento. Quantos estão entendendo, irmãos? Isso é viver o propósito de Deus. É cuidar da vida, porque a vida é um propósito. Então aborto, na mente de Deus, é assassinato. É interromper uma vida, é interromper o fluir do seu propósito. É transformar o ventre de nascimento em um cemitério. Você já viu imagens do aborto? É uma coisa horrorosa. A criança pequenininha lá dentro, e vem um gancho, começa a fazer isso aqui, ó. Vem uma tesoura, começa a cortar. A criança lá dentro é uma coisa, olha irmãos, é o pior nível. E tem gente que não acredita em Satanás, entendeu? Você é muito burro mesmo, cara. O Satanás está aí, irmão, ele está aí. Ele não está de férias, não. Você vê a imagem de um aborto, cara, não tem como dizer outra coisa. De uma operação tão sórdida e maligna que só alguém poderia fazer isso aí. O diabo. Porque, cara, não é possível que um ser humano, que seja um maluco, chegue a um extremo de atacar uma criança com uma tesoura e corta a mão, e corta o braço, e corta a perna enquanto ela fica. É a mesma coisa nós chegarmos naquela criança ali agora e pedir lá, me dá um facão, e a gente picando aquela criança ali viva, e ela aos gritos aqui, nós vemos o sangue e as vísceras. E é isso que nós estamos fazendo. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tem, sim. Há quanto tempo você tem contato com Cristo? Quanto tempo? Há quanto tempo Deus, não tem nada a ver comigo, igreja Petra, irmão. Há quanto tempo Jesus Cristo, o Espírito Santo, tem vindo sobre você, operado em você, falado com você, dado a preciosíssima semente a você, colocado o sonho dele dentro de você. Chega segunda-feira, você vai lá e aborta. Não dura uma semana as coisas que Deus põe dentro de nós. Aí fica com medo. Mas eu não vou ter dinheiro. Olha, irmão, olha que nível de desgraça que nós chegamos. Essa situação que o Brasil está passando não foi criada pela igreja, como alguns dizem. Isso aí é culpa da igreja. Não é culpa da igreja, porque Jesus falou, e todos os profetas falaram, e os seus apóstolos falaram, que nos últimos dias seriam dias de trevas mesmo. Mas a igreja está tomando forma do mundo. Ela se deixa, ela dá risadinha de canto de boca, ela acha engraçado, ela pensa que não tem nada a ver com ela. O fato é que todo culto é um encontro, todo encontro é um íntimo relacionamento. Todo íntimo relacionamento, Deus deixa uma semente, e Deus espera filhos, porque Deus é um Deus de propósito. Eu nasci porque Deus tinha um propósito na minha vida. Eu já falei aqui meu testemunho. Minha mãe era solteira ainda. Eu já estava no ventre dela. Naquela época, 39 anos atrás, não era igual agora. Amém? Mulher grávida, solteira, 39 anos atrás, não era qualquer coisa. Foi parar num centro de espiritualidade maligna. Entendeu, né, irmão? Lá na meio das macumbeiras, lá, porque a minha bisavó mexia com isso tudo. Invocaram uns demônios lá, baixou o Satanás lá, fez uma poção, fez um chá, um demônio lá no centro, deu para minha mãe tomar para ela abortar. Era eu. Ela foi para casa, começou, ela me contou isso. Começa a pôr sangue pelas pernas, dor horrível, porque estava abortando a mim.
E ela falou que na casa da minha avó, até hoje tem esse quadro lá, um quadro de Jesus. Ela falou que ela foi ali, colocou a mão assim no ventre e falou, fez a oração dela: Senhor, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia de mim, e não deixe ele morrer. A razão do meu nome ser Cristiano foi essa, que cristiano significa seguidor de Cristo, cristão. Quando eu nasci, Deus não deixou Satanás me matar no ventre da minha mãe, não deixou. Eu nasci, mas eu não nasci crente, eu não nasci pregador. Eu fui seguindo o mundão aí, meu irmão. Com 24 para 25 anos, a semente brotou. Um cara foi lá, cheio do Espírito Santo, já acontece essa história todas as vezes lá na padaria do Vila Rica, colocou a mão no meu ombro e lançou a semente dentro de mim. Sabe o que foi que ele falou? Para quem tem medo de evangelizar na rua, não sabe o que vai dizer, eu não tenho muito conhecimento da palavra, essa besteira toda aí. Ele falou assim para mim assim, ó: Jesus te ama, o seu lugar não é aqui, agora eu estou aqui e eu prego para vocês, e eu lanço a semente em você. Porque vida para Deus é um propósito. Se aquele cara naquele dia olhasse para aquela padaria cheia de bêbados que estava no dia e falar: ah, cara, eu não vou lá não, o que ele estaria fazendo, irmão? Mesmo eu tendo nascido, ele teria abortado o propósito de Deus na minha vida. Quantos estão entendendo isso aí? Quem foi que levou a semente para você? Quem foi que pregou para você? Quem é que tem investido? Quem é que tem lançado semente em você? Quem que foi que trouxe você para a igreja? Quantos estão entendendo? Toda vez, irmãos, nesse ano de 2016, que está acabando, quantas vezes você abortou? Quantas vezes a Petra inteira, como corpo, abortou? Quantos planos, quantas sementes, quantos propósitos Deus tinha conosco em janeiro? Quantos deles nasceram? Quem foi que matou? Nós. Falamos, por exemplo, da praça lá. Não nasceu. Por que não nasceu? Porque nós abortamos. Você, eu, todos nós aqui. Falamos de tantos evangelismos, falamos de tanta gente para missão, falamos de tanta gente para não sei o quê. Você acha que isso era ideia da nossa cabeça? Então, deixa eu ter uma ideia aqui. Cada oração que não chega, você talvez não tenha. A gente está se tornando incrédulo, a gente está se tornando mundano. Se uma oração pode mais, vale mais, se uma oração pode muito em seus efeitos, qual é o poder da sua oração que não chegou porque você não fez? Quando alguém manda no Face, quando alguém manda no WhatsApp, olha, orem por favor, por esse irmão que está no hospital agora, você olha e não ora. Você está abortando um propósito. E aí essa igreja, desse jeito, quer se levantar e bater no peito e falar que nós somos contra o aborto. Como? Nós estamos abortando a vida várias vezes, porque vida é propósito. Quantos propósitos Deus teve e tem nesses 6 anos da Petra? 6 anos da Petra. Eu já nem sei contar, irmão, quantas crianças foram abortadas aqui dentro. Eu não sei quantos se lembram, alguns anos atrás, uns bons anos atrás, na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, as pessoas passando viram um saco de lixo se movimentando na água. Quantos lembram disso? Quantos lembram? E aí aquela coisa, meu Deus, aí veio um cara com um bambu, com um pau, entrou e foi trazendo, abriu o saco, tinha criança dentro do saco. Quantos lembram disso? E até hoje, irmãos, até hoje, todos os dias nesse país, uma criança é deixada no bueiro, uma criança é deixada no ralo de um bar, de um hospital, porque a mulher vai lá e solta a criança pelo ralo. Eu não sei quantos já viram no YouTube, na China, nos lugares onde tem mais aborto do mundo, uma criança dentro da tubulação. Quantos viram isso? Meu Deus, irmão, é a Bíblia pura. Nos últimos dias os homens serão malignos. Sabe o que é maligno? O diabo está dentro dele. A criança está dentro da tubulação, chegou os bombeiros, começaram a cortar o cano, e a criança saiu assim como se ela estivesse dentro de uma lata de conserva. Estava viva, meu Deus do céu. Quantas crianças são deixadas na lata de lixo? Quantos estão entendendo, irmãos? E a gente se revolta, não revolta? Quando você vê, você olha, o diabo que fez, eu pego, eu mato um desgraçado desse. Quantos novos convertidos passaram do nosso lado
Eles eram criancinhas pequenininhas de Deus. Mas nós não queremos ter trabalho com ninguém. Novo convertido dá trabalho. Gente que dá problema na igreja, a gente quer matar. A gente quer que vá embora. A gente quer colocar os irmãos dentro de um saco. E eu não estou falando isso de cabeça, irmão. Porque naquela época eu fui orar. Porque eu sou crente, né? Meu Deus, Deus falou assim: você faz isso? Eu falei: eu, Senhor, não faço isso não. Faz sim. Tantas criancinhas minhas, tantos novos convertidos que bebem leite, diz a palavra, eu faço nascer do seu lado da igreja. Você não olha para ele, você deixa a criança morrer de fome. Não estou entendendo? Você põe ela num saco e faz assim com o pé, ó. Olha para mim aqui, ó. Você põe ela num saco, o novo convertido, que dá trabalho, que tem a coisa da carnal, você põe ele num saco, enrola e faz assim, ó. Ó. Porque nós não queremos mais ter trabalho. A gente quer dar um trabalho para Deus e acha que é bonito. Mas a gente não quer ter trabalho com o novo convertido. Novo convertido, o que que é? O que é que a Bíblia chama o novo convertido, irmão? Criança, bebedor de leite materno. E a gente vem para a igreja: vamos lá, o que você está fazendo, irmão? Eu vou lá no culto, vou ver qual que é a palavra. Você não entendeu nada. Você é uma porcaria de um evangélico brasileiro que só dá trabalho para Deus. Essa igreja que está aí evangélica, Brasil, essa tranqueira aí, isso aí só dá problema, irmão. Nós precisamos ter entendimento do Espírito, irmãos. Nós precisamos parar na nossa casa: Deus, quem tu és, quem verdadeiramente tu és, quem eu sou, o que é esse bando de gente aqui domingo, o que é isso aqui, Deus? Para onde que eu estou indo, Senhor? Quem que eu sou, qual que é o meu propósito, Deus? Irmão, Deus não salvou você para você vir no culto domingo, irmão. Deus não salvou você para você decorar 3 músicas que o Tiago canta. Deus não salvou você nem para ficar lendo Bíblia, não. Não salvou. Deus salvou você para compreender a Escritura e viver o propósito. Não é para ler Bíblia, não. Ler. Aqui, ó. É por isso que Pedro disse na sua primeira carta, capítulo 2: vivem tendo conhecimento, mas nunca se achegam à verdade. Não conseguem entender nada. Então nós somos uma igreja que quer atacar o espírito de Moloque, mas nós não percebemos que vida é propósito. E toda vez que uma vida é interrompida, aconteceu um aborto. Toda vez que nós interrompemos os sonhos e os propósitos de Deus, nós paramos um monte de coisa. Você pega um missionário desses irmãos aí, o Michael, o Dinelson e o Kleber, que foram lá para o Amazonas, voltaram. Você acha que eles foram lá passear, irmão, ver qual que é, tirar foto com o índio e essas besteiras todas? Eles foram lá levar o quê? Sementes. Semeador, eles foram lá levar a semente da palavra. Quando você não participa disso, quando você não está orando por isso, você não está ofertando por isso, você não está envolvido com isso, você está fazendo o quê? Você está abortando, irmão. Porque cada vez que um homem sai daqui, por exemplo, para pregar em outro lugar, Deus está usando ele para engravidar. Deus está usando ele para gerar. Na primeira viagem da África, na primeira cruzada, mais de 300 pessoas aceitou Jesus numa paulada só. Eu não aguentava orar mais, não tinha jeito de orar mais. Eu talvez nunca mais vou ver o rosto desses irmãos, mas na glória eu vou ver. Umas vezes aqui no evangelismo, aqui no centro da cidade, nós entregando Bíblia, aquela Bíblia que tinha aí pequena. Já contei isso aqui. Passando aqui em frente do hospital, Deus falou: coloca uma Bíblia ali no orelhão, no telefone público. Olha o meu pensamento: mas Deus, eu não quero deixar uma Bíblia ali, eu quero entregar na mão de alguém, falar do teu amor, não sei o quê. Deus falou: deixa ali, que daqui a pouco vai vir alguém aí, vai pegar e eu vou. Eu não sei quem pegou aquela Bíblia, irmão, mas eu creio no meu coração que um dia, na glória, eu vou estar lá, alguém vai bater no meu ombro e falou: ei, eu achei aquela Bíblia que você deixou. Obrigado. Amém? Então nós hoje temos que vencer esse espírito de Moloque. Como é que é? Arrependimento. Primeiro você tem que conhecer o seu crime. Primeiro é colocado para você a lei. E a graça de Deus vai estar nessa mesa aqui, ó.
onde todos nós vamos examinar a nós mesmos e pedir perdão desse estilo de vida, que eu não me preocupo com as coisas de Deus, não quero saber, eu só quero curtir um barato. E no outro dia eu tomo a pílula do dia seguinte. Quantos estão entendendo, irmãos? Esses somos nós aqui, ó. Feche os seus olhos um momentinho só, por favor, feche os seus olhos. Homens e mulheres, tanto homens quanto mulheres, porque agora a Bíblia diz que nós não somos nem homem nem mulher, nós somos igreja. Põe a mão aqui no seu ventre, aqui, ó, o ventre aqui, ó. Põe a mão no seu ventre, por favor. Eu não estou brincando, irmão, amém? Você não sabe o que está acontecendo na minha cabeça. Põe a mão no seu ventre. Senhor, em nome de Jesus, limpa o nosso ventre, Senhor. Limpa o ventre da igreja, que tantos propósitos abandonou, que tantos propósitos matou, que tantos propósitos não fez caso. O Senhor tinha tanta esperança de tanto projeto, de tanto filho, mas nós não fizemos caso. Nós fomos como Herodes, queríamos matar as crianças. Mas vem, ó Deus, o espírito de José e tira Jesus da frente de Herodes e vai para o Egito, para que se cumprisse a palavra do Senhor: do Egito chamei meu filho. Você foi escondido por muitos anos lá no mundo, lá no Egito, e Deus chamou você na salvação num tempo oportuno que se chama hoje. Você está aqui porque a vida é propósito. Você está aqui porque vida é propósito na mão de Deus. E nós nunca mais iremos, em nome de Jesus, ser um ventre que aborta, uma esposa que aborta os sonhos de Deus, que para tudo pela metade, que não vai além porque não quer ter trabalho com as crianças de Deus. Por isso que os discípulos chegavam: não, ninguém incomoda o mestre. E Jesus falou: solta eles, deixa vir a mim as minhas crianças, porque delas é o reino de Deus. Põe a mão no seu ventre e comece a orar. Ore, fala: Espírito Santo de Deus. Ore: Espírito Santo de Deus, me limpa, eu quero pedir perdão. Peça perdão, mas isso não é brincadeira não. Perdoe, meu Deus, de tudo que o Senhor jogou em mim como semente e eu matei. Eu não levei para frente, eu tive medo. Eu tive medo dessa minha gravidez dos seus sonhos, porque quando um filho nasce, ele toma conta da minha vida. Eu passo a viver para ele, e eu não quero viver para ti, eu quero viver para mim. Eu tenho medo de tudo. Até hoje eu tenho sido uma mulher que aborta. Pai, em nome de Jesus, tira de nós essa vergonha, nós nos arrependemos. Limpa o ventre da igreja, que em 2017, ó Deus, as suas sementes deem fruto, fruto, fruto. Que a semente caia na terra e morra, e dê muito fruto. Porque até para o espermatozoide, Deus, poder fecundar um óvulo, ele tem que morrer dentro do útero da mulher. O Senhor fala conosco de tantas maneiras. Pai, eu quero me arrepender como líder nesse lugar, junto com os pastores dessa casa, com os ministros dessa casa, com os membros. Que o Pai venha um ano novo de um útero limpo. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Vem mesmo, encontra, penetra a nossa alma, penetra o meu espírito, toma conta de nós, Senhor. Traz sementes novas. Deus te dá sementes novas. Deus te dá sementes novas. Deus te dá sementes novas. Haja vida em ti, haja propósito. Todo aquele que não vive propósito vive morto. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
A outra grande luta da nação é a corrupção. Dentre tantas maneiras de se definir corrupção, a corrupção é o desvio de dinheiro, principalmente. É o desvio de dinheiro, de um dinheiro que tinha um propósito. Quando Deus cria um propósito em você, preste atenção que Deus está te falando. Quando Deus cria um propósito em você, quando Deus cria a vida em você, Ele manda sustento para o propósito dele acontecer. Quantos estão entendendo isso? Isso é Bíblia. Deus fez a igreja e Ele envia o Espírito Santo cheinho de dons. Para quê? Para armar a igreja até os dentes. Ele cria a igreja e dá 5 ministérios para ela, para cuidar dela, para edificar ela. Deus não cria a igreja e joga, vai aí, vamos ver o que vai dar. Não. Deus cria o propósito e Ele sustenta o propósito dele. Tudo aquilo que for de Deus na nossa vida é sustentado pelo próprio Deus. Amém? Então passa dom, passa oração, passa recurso financeiro para atingir o quê? O propósito, a vida. O que é corrupção? Todo momento que a gente desvia aquilo que foi criado e enviado para um propósito acontecer, nós estamos nos movendo em corrupção. Quantas orações você roubou? Quantas intercessões você roubou? Acaso você não sabe que tinha alguém do outro lado do mundo dependendo da sua oração? Talvez você não sabe o que é isso. O dia talvez que você for um campo missionário e ver aqueles pastores e aqueles irmãos, como eles dependem da oração. Como tem homens e mulheres ao redor do mundo que são sustentados debaixo de oração e intercessão de mãe. Tem muita gente aqui que está aqui porque mãe orou, e pai orou. Quantos estão entendendo, irmãos? A oração é um recurso de Deus que sustenta um propósito. Por isso que um dos lemas de missão é pés que vão, mãos que dão e joelhos que se dobram. Missão se faz dessa maneira: ou você vai, ou você oferta, ou você ora. Mas não é orar um dia, não, irmão, é sustentar a corda de quem está descendo para pegar água. Quantos estão entendendo? Não é orar e soltar a corda, o cara morrer afogado, semana que vem você pega a corda de novo. Não. Nunca foi tão importante a igreja se mover em oração, intercessão, ouvir o céu como Issacar ouvia e discernir o tempo, para dizer para a igreja: igreja agora para, igreja agora vai, igreja agora planta, igreja agora destrói, igreja agora constrói, igreja agora para, igreja agora vai. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Quanto das finanças, quanto de dinheiro vem na nossa mão e a gente pegou, igual os caras de Brasília lá. Você pegou o dinheiro que era para chegar na missão, o dinheiro que era para chegar na oferta da igreja, o dinheiro que era para chegar na vida dessa irmã, a cesta básica que era dela, foi eu que fui lá e roubei dela. Nós somos corruptos como aqueles caras de Brasília. Toda vez que você interrompe, o que é corrupção? Aborto é interrupção da vida, e a vida é propósito. E corrupção a corrupção é a interrupção daquilo que sustenta o propósito. Está entendendo, irmão? Aí a gente quer ir na passeata. A gente quer que contra a corrupção, Senhor, derruba o principado dessa nação. E o Mamon de braço cruzado assim, ó. Você trabalha comigo e nem sabe. Você pode trabalhar para uma pessoa e nem saber. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, alguns irmãos, é o que me vem à cabeça. Tem irmãos aqui que trabalharam na Coca-Cola, não foi? O senhor trabalhou, né? Quem mais trabalhou na Coca-Cola? Alguns irmãos. Era muito legal quando tinha Coca aqui em Pinda. Muito legal. Régua, borracha e garrafinha de Coca.
Muitos aqui trabalharam na Coca-Cola, mas eles nunca conheceram o proprietário da Coca-Cola, o dono, o cara que é o cabeça de tudo. Nunca. Você pode trabalhar para uma pessoa, você pode estar na folha de pagamento do dono da Coca, sem nunca apertar a mão dele. Sem estar entendendo isso aqui, irmão? O que eu estou querendo dizer? Eu posso estar debaixo da influência de um principado, sem sequer saber que estou, porque eu sou corrupto também. Eu roubo a oração, eu roubo aquilo que dá sustento ao propósito, eu roubo as finanças. Não tem mais tempo de ficar discutindo aqui sobre dízimos e ofertas, não tem mais tempo. Sobre generosidade, não tem mais tempo. Nós devíamos estar a quilômetros. Isso aqui devia de dízimo e oferta, devia estar resolvido. E a gente está investindo em missão. A gente está sustentando Médicos Sem Fronteira. R$30 por mês, mais de 40 doses. Perdão, R$30 por mês, mais de 120 doses de vacina contra sarampo. Sarampo aqui não mata nem mosquito, mas lá no interior da Zâmbia, lá no Congo africano, é igual um câncer terminal. Dá sarampo, mata. R$30 por mês, eu não tenho. Você tem sim, irmão. Você tem sim. É que a gente optou para viver uma vida desregrada, que gasta o recurso de Deus com coisa que não tem propósito. E Isaías disse isso na sua carta, no seu livro, dizendo assim: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Não é pão. Pão fala do que, irmão? Sustento. Sustento de quê? Da vida. E a vida é o quê? Propósito. A igreja está desse jeito, que tem mais um lanche para comer, tem mais um videogame para jogar, tem mais um sapato para comer, tem mais não sei o quê. Mas só que, irmão, Deus é muito bom. Ele tem investido você com o melhor dessa terra. Aqui, ó. Todo mundo aqui está super, hiper, mega bem vestido. Todos. Todo mundo aqui está bem. Então tem crianças morrendo. E segundo Deus disse em Ezequiel, se eu disser ao pecador que ele morrerá, certamente ele morrerá. Mas se eu disser ao pecador que ele morrerá, e tu o avisares, e ele não se arrepender, ele morrerá nos seus pecados, mas você ficará livre. Mas se eu disser ao pecador, certamente morrerá, e tu, como um atalaia de Israel, não avisar a ele do seu pecado, ele certamente morrerá, mas o sangue dele eu demandarei da sua mão. As mãos da igreja estão ensopadas de sangue. Toda vez que você não evangeliza, você acha engraçado. A única maneira de alguém chegar à vida eterna é como, irmão? Conhecendo a vida. Quem que é a vida? É Jesus. Mas na cabeça dele, Deus é Buda, Deus é o Alá, Deus é o Krishna, Deus é o diabo, Deus é o sei lá quem. Na cabeça dele é isso aí. A grande maioria das pessoas ao redor do mundo que servem seitas malignas pensam que estão servindo a Deus. Você sabia disso? Poucas pessoas são, eu sou da igreja de Satanás, eu quero é o capeta. Pouca gente. A grande maioria serve o diabo com boas ações. Você sabia disso? Gente com coração bom e generoso servindo a um propósito que não é Deus. Você sabia disso? Mas a gente tem vergonha de falar de Jesus para os outros. A gente devia ter vergonha disso. Porque você não entendeu que você está com uma pistola na mão dando um tiro num cara. Você não entendeu que você deixou ele morrer. Pega uma das nossas crianças aqui, coloca ela no meio da rua e o ônibus vem aqui, ó, o ônibus, já falamos aqui, cuidado essa rua aqui. Pega uma criancinha pequena nossa, põe ali no meio da rua e o ônibus está vindo aqui, ó. E você sai ali, qual seria a sua atitude? Pense. Você vê uma criança no meio da rua, o ônibus está vindo lotado aqui, está vindo em alta velocidade.
qual seria a sua atitude? Pense. Cara, se você é um ser humano, você corre gritando, desvairado no meio da rua, cata aquela criança e sai correndo, não é? Tem um monte de crianças ao nosso lado todos os dias, e a gente assiste o ônibus passar em cima deles, porque a gente tem vergonha de evangelizar, a gente tem vergonha de entregar um folheto. Quem tem vergonha de evangelizar, que diz que está com um problema, você está com um problema de evangelizar, fala com o Espírito Santo. Não existe curso de evangelismo, existe uma condição de evangelismo. Qual é a condição? Deus está dentro de mim. Então eu sou um saco de semente gigante. Aonde eu passar vai dar fruto nesse negócio aí. Aonde eu passar alguma coisa vai nascer aí. Cadê as orações, irmão? O culto de oração aqui devia ser o mais cheio, de gente orando por nações. O Kleber trouxe aqui profeticamente hoje aí, ó. Nós devíamos estar orando por nações. Devíamos estar orando por missionários que estão chorando sem comida, sem sustento. Por que está sem sustento? Encontrei lá na África vários deles. Missionários perdidos, sem sustento, da igreja brasileira riquíssima. A igreja brasileira é riquíssima. A igreja brasileira é uma das igrejas, se não for a igreja mais rica do mundo, eu não sei. É a segunda. Perde só para os Estados Unidos. A igreja evangélica brasileira movimenta bilhões de dólares, de reais por ano. E todas as instituições missionárias dizem, a cada ano, o valor em evangelismo mundial. Aí o missionário tem que vender caneca, o missionário tem que vender camiseta, tem que vender geladinho na rua, porque nós somos corruptos. Nós desviamos o dinheiro que é dele. O dinheiro é dele. O dinheiro passou por você para provar o seu coração. O dinheiro não é seu, não. Se você é um cristão, você tem o que não é seu. Você foi comprado. Você foi comprado. Sabe o que é ser comprado? Você pertence a alguém. E tudo que você tem não é seu, é dele. As nossas orações não chegam, porque a gente tem outra coisa para fazer. Porque a gente está cansado. Porque Deus tem que entender, né? Deus tem que entender, ó. Tem que entender. E o nosso dinheiro passa a ser nosso. Então nós temos Mamon e Moloque na nossa frente, rindo da igreja que tenta tirar eles do trono brasileiro. Uma igreja que aborta os sonhos de Deus, que não quer ter trabalho, igreja que não quer trabalhar para Jesus, um bando de preguiçosos que não quer trabalhar com as crianças de Jesus. Vamos fazer um curso de discipulado, vem 2 pessoas. Por que você não vem no curso de discipulado? Você é bem entendido da Bíblia mesmo? Faz 2 anos que eu estou dando aula de discipulado aqui, e a cada aula que eu chego eu faço a mesma pergunta: o que é o novo nascimento? Ninguém responde. Responde tudo errado. Responde só depois de meia hora. Esses são vocês. Vocês acham que vocês são bons mesmo? Você acha que você manja de Bíblia mesmo, você? Você acha que você está na oração mesmo? Você está com... Irmãos, quando você encontra a vida se torna você. Por isso Paulo diz, eu não vivo mais, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Agora, se Cristo vive em mim, como que a minha vida pode ser tão cinza, fraca, chata? Você está entendendo, irmão? Tem um Deus morando dentro de mim. Eu não consigo chegar na sexta-feira com esperança. Eu vivo me arrastando aqui dentro, vivo chorando. Meus problemas com o irmão, Cara, para com isso. Você não tem o Espírito Santo, não? Se tem alguém aqui com problema com o irmão, a receita é fácil. Mateus 18. Se o seu irmão pecar contra ti, seja homem e chega nele e fala, irmão, eu preciso conversar com você, irmão. Porque nós temos uma coisa para consertar aqui, ó. É assim que o homem de Deus fala. Não vai para a casa dos outros ficar fazendo comentário, não. Enquanto Pindamonhangaba. E vai vir aí o carnaval, o evangelismo. E está aí o Natal, as ruas cheias de gente. E a gente não conseguiu fazer o folheto evangelista. Sabe por quê? Porque a corrupção tomou o dinheiro das crianças no hospital
tomou o dinheiro que ia fazer novas escolas. Tem um monte de gente aqui que só quer Deus para Deus ajudar você a dar jeito na sua vida de ímpio. Porque essa é vida de ímpio. Porque se você tem uma vida em Cristo, diz esse livro aqui, ainda que você esteja sofrendo, desempregado, chorando, enfermo, você é mais que vencedor. Você chora, está difícil, a coisa está difícil, você chora, você sente, mas aqui dentro ninguém toca, porque eu sou do meu amado, e o meu amado, Cristo vive dentro de mim. Às vezes a gente quer uma coisa, não tem, as coisas acontecem nessa vida, mas a fé é inabalável. Lembra que Paulo falou do dia mau? Veste a armadura de Deus para você poder suportar o dia mau. E depois de ter passado tudo, permaneça o quê? Ai, Cris, eu quero falar com você semana. Ai, eu estou quase desistindo essa semana. Você está quase desistindo, não é porque eu não conversei com você. Você está quase desistindo porque você não conversa mais com Ele. Porque você pode passar o que estiver passando na sua vida, qualquer um aqui. Você pode estar, irmão, passando o que for. Se você tem 5 minutos de conversa com Ele, ainda que você esteja morto, Ele chama você como Ele chamou Lázaro. Ele, a gente não conversa mais com Ele. A gente quer ficar chorando pitanga por irmão. Aonde que está isso aqui na Bíblia, querido? Jesus falou: vinde a mim. Se você está cansado e sobrecarregado, vai ter que vir comigo, vai ter que resolver comigo, diz a palavra. Você está cansado, irmão, você está arrebentado hoje aqui? Não farei nada e não posso fazer nada por você. Se vira. Procura uma dessas igrejas prostituídas que está aí, fazendo promessa que Deus não fez, enquanto o mundo é entregue na mão do príncipe desse mundo. Tem gente fazendo campanha para comprar geladeira, carro e melhorar de vida. Isso é o diabo, isso é mamon, falando que a vida de um homem consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12, Jesus falou automaticamente o contrário. A vida, o propósito de um homem não está nos bens que ele possui. Em 1 Coríntios 15, 19, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, das coisas dessa vida, por as coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todas as pessoas. Nós somos pobres, cegos e nus, não entendemos nada. Então Deus trouxe essa palavra de discernimento na quarta. Nós oramos, irmão. Eu não sei se você já sentiu isso. O momento que você está falando com Deus, você tem vontade de se matar, de sumir. Parece que Deus vai encostando a mão no seu peito, vai empurrando você na parede. Você vai fazendo assim, ó. A sua cabeça parece que vai explodir. O Espírito Santo espreme você assim, ó. E Ele fala, e Ele mostra o choro dele para você. Ele faz você gemer com dor de parto, como de parturiente, como diz. Sabe por que Jeremias era o profeta chorão? Porque Deus falou: ah, Jeremias, você é meu amigo, é? Você é profeta, você é boca de Deus, eu sou boca de Deus. Ah, é? Então deixa eu mostrar o meu coração para você, Jeremias. Deixa eu dizer para você, Jeremias, como é que eu me sinto. Olha aqui, ó. Deus abriu só um pouquinho, aqui, ó. Aqui, ó. A hora que Jeremias olhou para o coração de Deus, ele escreveu Lamentações. Choro, choro, choro. Não é porque ele era um chorão, bobão. Quem realmente, irmãos, anda em relacionamento com o Espírito Santo, você é muito diferente dos demais. Porque o Espírito de Deus, Ele espreme você. Ele quer filhos. Ele quer ouvir o clamor da Petra por filhos espirituais, por evangelismo, missão ao redor do mundo. Filhos, filhos, filhos. Como diz a Raquel: dá-me filhos, senão morrerei. Dá-me filhos, Senhor. Se coloque de pé.